Então, o objetivo desse vídeo é você quebrar algumas objeções que você tinha no CapCut. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos que eu faço na minha operação. Então, eu quero que você saia daqui com conteúdo para você aplicar nos seus vídeos aí. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever. Participa também do nosso grupo do Telegram, que lá eu vou sair tudo em primeira mão, tanto o nosso lançamento vai sair esse mês ainda de novembro, então fique por lá, que eu divulgo sempre por lá, a galera tá interagindo, então tá bem interessante. Então, bora para nossa aula de hoje. O CapCut eu separei em 3 etapas aqui. Certinho? Preparação do material, que aqui inclui roteiro, vozes, imagens e vídeos, tá? O CapCut em si, vou ensinar você a criar uma base para otimizar a sua produção, como importar as vozes, incluir as imagens, transições e cortes e, por fim, exportar. E aí depois, alguns bônus CTA, templates, etc. Então, vamos começar pelo nosso roteiro? Este roteiro, eu vou começar aqui pelo ChatGPT, eu quero temas. Primeiro eu vou no Google Trends, vou pesquisar algumas coisas que as pessoas estão procurando de histórias. Então, vou colocar aqui, ó. Histórias. Termo de pesquisa. Vou pegar aqui nos últimos 30 dias. Vou pegar no Brasil mesmo, para a gente usar como exemplo. Você pode colocar para qualquer país. Qual o primeiro nome de cientista negro? Vou botar tudo aqui, ó. Negro. O local onde são guardadas histórias são não consagradas numa igreja. Histórias não consagradas numa igreja. Histórias curtas e legais. Balões, história em quadrinhos, história de terror. Halloween, teve muita, com certeza, por conta do Halloween. Histórias, vamos ver aqui no YouTube agora. Fazer uma pesquisa diretamente no YouTube. Histórias marcantes, Carandiru, outras histórias. Ó, Carandiru. Cara, gostei disso aqui, sabe por quê? A gente tá passando o que tá acontecendo, essa guerra toda aí. Já me deu uma ideia aqui. Mas é só para vocês trabalharem a mente de vocês aí. Chat, me dê temas relacionados ao assunto Carandiru. Quero temas passam pelo Brasil, histórias do Carandiru, como por exemplo, o único fugitivo do massacre em Carandiru. Quero coisas nesse sentido. Me envie 15 novos temas. Vamos lá. Bem aleatório, bem genérico assim. Só ir trabalhando nisso. Tá, quero histórias emocionantes de Carandiru. Temas relacionados. O único fugitivo do massacre, cara, esse ficou bom. Enfermeiro do pavilhão 9, o detento inocente, o policial que se recusou a atirar, a carta no entregue, o sobrevivente que virou pastor, o carcereiro que sabia demais, o filho do massacre, o viado sobrevivente, o último dia do Carandiru, as vozes esquecidas do Carandiru. Cara, eu gostei demais disso aqui. O único fugitivo do massacre Carandiru. Perfeito, chat. Quero desenvolver. Aí eu vou escrevendo aqui, galera. E deixa eu ver se eu consigo ir separando esses prompts só para direcionar vocês, tá? Ó. Perfeito, chat. Quero desenvolver uma história em 5 partes com o tema. Colocar tema aqui, que vai ser aquele nosso. Das 5 partes, a primeira parte, quero que trabalhe hook e alta retenção, conectando o telespectador da, do vídeo, que será para o YouTube. Use palavras no singular com o telespectador. A primeira parte deve ter no máximo 400 palavras, sem CTAs. Não quero CTA. E não faça
conclusão, pois as demais partes serão continuidades. Aguarde eu sempre dar informações para as demais partes, ok? Ó, é isso aqui. Ó, prompt 1. Tá aí, prompt 1. Ó, aonde colocar o tema? Eu vou colocar o tema aqui que eu copiei. Então, vamos lá. Ver se ele vai desenrolar aqui. Vou aproveitar isso aqui e vou fazer a minha história aqui. Opa, aqui, ó. Nosso título vai ser esse. Depois a gente precisa de uma headline ou não, legenda e roteiro. Você já ouviu falar do Massacre do Carandiru? Eu não gosto de começar com você não, tá muito manjado. Mas eu posso refazer aqui, ó. Refaça o início sem começar com você. Entre direto na história. Ah, então vou dando minhas opiniões aqui do que eu acho do prompt, tá? No meio do caos, quando 111 homens mortos foram mortos dentro do pavilhão 9, um deles não correu, não gritou nem se escondeu. Ele desapareceu. Davi nunca foi preso, nunca foi encontrado. Mas o que ele fez, o que eu sabia, talvez tinha sido a chave para sair de um lugar onde ninguém saiu vivo. Anos mais tarde, um ex-presidiário jurou ter cruzado. Ah, tá. Ele estava fazendo uma conclusão. Tomar cuidado com isso. Beleza? Perfeito. Prossiga para a segunda parte e deixe com, no mínimo, 800 palavras. Vamos lá, vou salvar meu prompt aqui já. Dois, prompt 2. Depois eu compartilho com vocês aí no vídeo, tá? Davi. Então a gente já sabe que tem um nome, ele está mantendo o nome. A vantagem de usar um agente é isso. Se eu uso o chat GPT muito secão lá, ele vai dar uma viajada. Então tem que tomar esse cuidado. Não estou fazendo um roteiro aqui. Poderia estar dando muito mais informações para esse roteiro, mas estou fazendo só para a gente ter uma história, tá? Só para a gente seguir um objetivo ali. Que é o vídeo, que é a edição. Prossiga com a parte 3. Com... Sem dar conclusão. Faça com continuidade para seguir com as demais partes. Tá aí. A prompt 3. Isso aqui pode ser problema de memória aqui. Prompt 3. Opa. Tá, rapaz. O que tá acontecendo? Antes de entrar no Carandiru, ninguém sabia que Davi, onde Davi vinha. Interessante a história. Aqui. Perfeito. Prossiga, prossiga para a parte 4 com no mínimo 800 palavras sem conclusão. Mas caminhando para o final da história, na última parte que vamos solicitar, que é a parte 5.
Então, o segredo é vocês dar muita informação pro ChatGPT. Senão, vai ficar genérico. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Tá escrevendo aí a parte 4. Beleza. E agora, perfeito. Prossiga para a parte 5, final, fazendo uma conclusão do desfecho da história. Prompt 5. Tá aí, todos os nossos prompts estão aí. 2, 3, 4. E a nossa história aí tá caminhando. Eu esqueci de falar. Deixa com 1000 palavras, mas é 400 palavras que eu ia fazer. Com 400. Aí fica 3 partes de 1000 e 2 de 400. Que já é um bom tempo. Mas não tem problema não. Michel, você lê as histórias? Eu leio o início e o fim só. Eu já tenho ideia de olhar aqui o começo e saber como está o decorrer da história. Se você puder ler, sempre melhor. A última pista correta, concreta sobre Davi surgiu. Beleza. Então, finalizamos nosso roteiro. Você que está na live teve a oportunidade de ver a aula toda de um roteiro aí, uma mini aula. E agora, eu vou marcar aqui, ó, ferramentas, contagem de palavras, mostrar que eu vou gerando elas no CapCut, tá? Então, vou gerar as nossas vozes. Vou usar o Valentino, nosso famoso Valentino. Então, vou copiar aqui uma média de 500 palavras. Gerar em 500 em 500. É fazer mais. Gerar em 500. Selecionei, gerei aqui no CapCut. Espero gerar primeiro aqui para não dar bug, que às vezes dá bug. Esse que usa o CapCut sabe como é que é. Ó, sei lá, eu vou gerar de novo. O CapCut é danado para dar umas travadas. Talvez eu tenha que abrir uma outra aba. E marcar aqui o colo aí. Gerar. Tá travando ainda. O que que tá vendo aí, gente? Tentar um outro. Tentar o Dave. Isso pode ser cachê, tá? Normal. Boa tarde quem tá entrando na live aí. Tô finalizando aqui o nosso roteiro que eu vou fazer algumas edições aqui no CapCut para vocês verem que é bem simples. Até para quebrar a objeção de vocês, tá? É, o CapCut não resolveu não gerar voz agora. Vou abrir outro aqui. Deixa eu usar aqui o Nightly. Esperar um pouquinho para ver se. É, tá meio tenso para gerar a voz aí, hein? Ó,
Talvez eu vou ter que fazer SRT. Ter que fazer SRT, galera. Já todo o meu roteiro aqui. Esse RT, cara, eu uso o mesmo método do WebDark. Por eu não ser programador, eu prefiro não ensinar vocês, cara. Todo esse método aqui tem no WebDark, que é o SRT, salvar e jogar aqui. Recursos que a gente tem que ter quando o CapCut estiver de graça, igual tá hoje. Acontece mesmo. Então, ó, vou converter esse texto em fala. Tem lá no WebDark. Se eu conseguir, eu salvo o conteúdo aqui para vocês. Ó, vou usar o Dave, vou gerar a voz aqui. Se eu conseguir, eu salvo o link aqui para vocês acessarem. Ó. Não tem muito segredo, não. Então, tá gerando a nossa voz. E às vezes o CapCut é isso aí, ó. Quer gerar, ia gerar do método mais simples, não quer? Então, tchau. Gerar aqui. Só que ele gera todo cheio de espaço, igual vocês sabem. Provavelmente vocês já devem ter visto o vídeo. Aí tem método de usar o Audace, tem método de algumas extensões de programador. No meio do caos, quando Ó, vou exportar esse som aqui. Áudio. Vídeo áudio. Vou exportar só o áudio. Cortei o áudio, vou abrir a pasta dele. Cortar esse áudio. Eu uso o método de remover silêncio por aqui. A extensãozinha que eu uso aqui. E tem lá no WebDark também. Olha lá, WebDark. Ele mesmo. Então, ele vai limpando o áudio aí. Depois eu vou só importar esse áudio para cá. Então, o primeiro passo é roteiro. Você vai escolher tanto o ChatGPT ou o Claude. Eu usei o GPT nessa aula. E depois você vai escolher um método para usar a voz. Eu estou gerando de IA, você pode fazer só a voz autoral, não tem problema. Você vai escolher um método. A sua autoral, se você dominar outras línguas, mas acaba tendo sotaque, né? Então é melhor usar para o português. E as IAs que também estão muito boas. Então, acabamos lá de gerar. Vou importar minha voz aqui. Antes de importar a voz, eu gosto de trabalhar uma base. O que eu preciso de uma base, Michel? Vou importar alguns arquivos aqui e vou falar dela para vocês. Ó, eu tenho aqui um se inscreva e uma música. Vou importar a música. Fundo. A música de fundo, pode usar, não pode. Vou cortar só esse silêncio aqui no início. Para começar já com a música. Vou jogar aqui, ó. Vou copiar essa música aqui em diversas partes para entrar um looping. Provavelmente esse roteiro nosso vai ficar com a média de 20 e poucos minutos. Ó, vou criar um clipe composto aqui dessas. Eu só dupliquei a música e agora eu vou criar um clipe composto dela. Criei um clipe composto, vira um áudio só. O que eu gosto de trabalhar aqui? Menos 30, tá? Para não incomodar ali. Isso você pode ajustar. Menos 28, menos 25 você vai ajustar com o som que você importar aqui. Então a base está aí. Gosto de usar uma máscara. Então vou colocar uma máscara aqui, ó. Tem a vazamento que eu gosto muito de usar. Tem essa também que dá para usar. Pôr do sol também é muito bom. Essa vazamento. Ou filme. Deixa eu ver se tem alguns favoritos aqui. Pêndulo também é muito bom para imagem única. Ó, vou importar todos aqui, depois eu vejo qual que fica legal. Teste não. Ó, vazamento tá aqui. Aqui, filme. Fazer. Vou arrastar todos no início. E depois a gente vai ver qual que fica bacana.
É obrigação filtro? Não. As imagens, vídeos são gerados seu. Você não tá pegando de outro. Então, não tem problema. Vou fechar o olhinho aqui só pra quando a gente incluir. A base basicamente é isso. Aí o que que eu faço? Eu salvo ela e vou duplicando. Então eu vou sempre duplicando porque vai vir com a música, já vai vir com isso pra não ter que ficar fazendo isso toda vez. Então é uma estratégia que eu uso. Aí normalmente eu vou criando pastas aqui, ó. Chamo isso aqui de base. O que que tem na base? A música, o som, o CTA, que é o se inscreva aqui. E às vezes eu crio uma outra pasta. Ah, vou usar muitas imagens, vídeos. Tá aí numa pasta. Pra ficar bem organizado. E aí o que que eu faço? Salvo e vou duplicando. Sempre que tem um vídeo novo eu duplico. Isso ajuda muito, tá? Tanto para deixar imagens, depois você substituir só as imagens. Então, depende muito da estratégia. Vamos lá. E agora, com a nossa história feita, vou fazer. Copiar aqui uma média de 400 palavras. 220 palavras. Eu vou trabalhar vídeos nela com o VO3. Deixa eu abrir aqui o Flow VO3. Eu tenho a conta de estudante que eu fiz na época, tá? Se você ainda não tem, ele tá dando um mês de graça. Depois, se não me engano, R$ 90 para algumas centenas de pontos aí. Vou aqui em New Project no Flow, que é o VO3 do Google. Por aqui eu gosto mais de usar. Vou usar aqui o Fast, o Landscape e um vídeo por prompt. Deixa eu ver quantos pontos que eu tenho ainda. Ó, 420 créditos. Eu vou gerar 3 vídeos. 4 vídeos para trabalhar os 30 segundos ali com alta retenção, tá? Chat. Só que eu vou usar um outro agente para VO3. Vou procurar aqui, ó. VO3. Ó, tem um aqui que teve mais de 25 mil pesquisas. Vou usar aqui, ó. Chat. Quero que me envie 4 prompts específicos para VO3 do roteiro abaixo. O roteiro se trata de uma história cujo o tema é... Vou colocar aqui, ó, o tema. É o título, né? O local se passa no Brasil, numa época mais antiga, esse o ano que foi, 70, nos anos 70. Não quero vozes nos vídeos, somente sons, fundo, sem música. Quero que traga alto realismo e alta retenção nos prompts. Deixe bem específico, pois a história fala de apenas um fugitivo. Narre as cenas detalhadas com continuidades nos prompts. Roteiro. Ó, eu tinha copiado. Aí, pequeno roteiro de 200 palavras. Vamos ver os 4 prompts que ele foi enviar e vamos lá no Flow para ver o que ele consegue fazer. Aí eu mando um, vou mandar o primeiro, depois eu mando outros para ver como é que tá ficando. Ó. Tá em inglês, legal. Ferramentas já entendem melhor mesmo. Aí solicitei o primeiro prompt. Nesse formato aqui, eu vou usar vídeo porque vídeo está tomando uma proporção legal. Foto única também dá, o que importa é o roteiro, pessoal. Eu fiz um roteiro ali mais um pouco genérico, porque se eu for fazer aula de roteiro, eu não vou fazer aula de CapCut. O objetivo aqui é CapCut hoje. Beleza? Aqui. Enquanto isso, eu vou importar o nosso som aqui. Pode que eu jogar aqui, ó. Já sei que o meu vídeo vai terminar aqui na voz, então eu vou apagar o restante aqui, ó. Eu uso o W para apagar, eu configuro ele para cortar e apagar. Isso aqui ajuda muito, tá, galera? É compartilhar aqui com vocês. São as teclas de atalho, ó. Isso aqui ajuda muito. O que eu gosto de fazer, ó?
W, ele, W, W, W. Aqui, ó. Excluir direita. E o Q, excluir esquerda. Então, eu passo a agulha ali perto do W, já exclui direita. Cara, isso dá uma produtividade imensa. Um outro atalho que eu gosto também é o número 2, que é aproximar a timeline. O número 3, afastar. E o número 1, ele mostra a timeline inteira, que é aqui, ó. Dá zoom para ajustar a toda a linha do tempo. E o espaço dá play, né? Então, só esses 5 atalhos vai ajudar muito vocês. Excluir direita Q, excluir esquerda Q, excluir direita W. O número 1 para mostrar a linha toda. O número 2 para dar zoom, que é aproximar. O número 3 para afastar. Então, ó, número 2, zoom. Número 3, afastar. Número 1, a timeline inteira. O W corta e o Q corta esquerda e o W direita. Só isso aí já salva vocês. Por quê? A sua mãozinha esquerda vai ficar bem no cantinho ali. E você vai conseguir fazer bastante coisa na timeline. Isso ajuda demais. E o No meio espaço, do caos, que você pode usar o dedão aqui para dar play. Então sua mão esquerda trabalha bem legal e sua mão no mouse ali vai agilizando muito na edição. Isso aí já é ouro que eu tô entregando para vocês, tá, galera? Eu vou te matar, seu desgraçado! Pode vir, seu lixo! Não tenho medo de você! Cara, eu não pedi voz, mas ele gerou voz, mas a gente não vai usar, não tem problema. De repente a gente pode usar essa voz no início, mas eu vou salvar aqui, ficou muito bom. Vou salvar em 720 mesmo, poderia portar em 4K, o HD, mas não tem problema. Vou jogar o prompt 2 aqui. Foi arrastando aqui para o nosso CapCut. Ainda bem que eu não legendei. E o que eu posso fazer? Legendar a partir daqui. Eu vou te matar, seu desgraçado! Porque ficou muito bom o início, cara. Vou aumentar um pouquinho a voz. Vou normalizar aqui. Reduzir ruído. Gosto de fazer isso. Eu vou te matar, seu desgraçado! Pode vir, seu lixo! Não tenho medo de você! no meio do O caos, choque chega. Ó, no meio do caos, quando 111 homens foram ficou bacana, hein? Tá bom. E aí eu vou tirar o som aqui para eu já legendar isso aqui. Vou aumentar aqui o volume 8, normalizar, reduzir ruído. Pode colocar aqui também um filtro de voz, que é o voz pleno, eu no gosto meio do muito. caos, quando Vou botar aqui 111 30% homens só. foram Só um pouquinho o som. no meio do caos, quando 111 homens foram mortos dentro do E aí o que eu vou fazer? Vou legendar isso aqui. Não precisa legendar, tá? Mas depende muito do seu objetivo aí. Começou a legendar, mantenha legendado para criar um padrãozinho nos vídeos. Mas não é regra também. Vamos ver o segundo aqui. Tropa invadindo, né? Pena que eu não vou usar o som desses vídeos, mas tá ficando bom, cara. Ó, prompt 3. Então lembre-se, galera. Se vai usar o VO3, usa um agente específico. Não cria tudo no mesmo agente que não dá. E vou copiar o prompt 4 aqui já. Já vou mandar porque tá ficando bom. Tô curtindo aqui. Se tivesse algo errado, eu teria que refazer os prompts. Então, ó. 2, depois eu vou arrastar pra cá. Enquanto ele tá gerando. Ah, pera aí. Pra não ficar demorando, eu vou apagar o som aqui. Mutar. Que aí agora gerando vai ser mais rápido. Porque senão ele fica todo conflito. Tem a música ativa, a música dos vídeos. Então eu gosto de silenciar para gerar só a voz. Fica aí um segredinho para vocês. E agora, copiado aqui, palavras, né? Eu vou pedir agora uma única imagem para o restante. Eu gostei muito desse prompt aqui. Eu vou copiar ele, por mais que ele seja um prompt de VO3, eu vou jogar ele no Whisk para ver o que ele gera. No Whisk e no ImageFX, que eu gosto muito de usar eles para imagem. Eu vou deixar uma imagem única depois desses vídeos, tá? Tá com cara de carandiru, não tá muito. Passa 70, cujo tema
Vou colocar o tema tá com alguns detalhes. Quero a tropa de choque bem atrás desse conflito. Quero que o Carandiru esteja com aspecto sujo, precário. Deixe o homem da briga sem camisa. Mais impacto, sabe? Gerando a nossa legenda. Aqui a gente está gerando uma foto, que pode ser, essa foto pode ser até a imagem de capa. Vamos ver como é que ela vai ficar. Não vou falar de thumbnail nesse vídeo, tá? Tá faltando a tropa de choque. Deixe bem evidente. Ó, gerou nossa legenda. No meio do caos, A legenda eu preciso trabalhar ela. Preciso fazer alguma coisa. Cara, você pode clicar em uma, vir aqui em texto, modelos, vários modelinhos bacanas aí para legenda. Pode usar esse, pode usar esse. Então não tem regra. Eu gosto de usar esse também. Eu não fico revisando legenda não, tá, galera? Tem gente que fica revisando e eu não gosto de ficar perdendo muito tempo, não. Tem palavras que não vão vir com acento, então você tem que tomar cuidado. Deixa eu ver aqui como é que fica. dentro do pavilhão, Olha lá. Ficou meio zoado ali, eu não gosto muito. Mas você pode trocar o texto. Então eu vou trocar para uma que eu sei que funciona bem. Que é... Anton, dá? Ah, não. Ah, então ficou bacana. E aí eu vou aumentar um pouquinho essa fonte. É isso. no meio do caos, quando 111 homens foram mortos, Bacana. Ó, agora sim. Agora eu gostei mais. Refinar? O que é refinar? Deixe mais nítido e com mais luz sobre a imagem. Bem, enquanto isso, salvar os vídeos aqui. Salvei. Salvei. Cortar os vídeos aí. Voltei. Esse. Então a sequência aqui. Depois esse. Esse eu vou ter que tirar o som deles. E aí vou colocar uma transiçãozinha entre elas. Posso colocar um afastar aqui, posso pular uma, colocar outra aqui. Isso aqui não é regra, galera. Isso aqui eu não quero que vocês fiquem presos nisso aqui. É isso aqui que faz bonito. no meio do caos, quando 100 Um pouquinho essa transição só para não fazer um corte seco. Ah, falta a música. no meio do caos, quando 111 homens foram mortos dentro do pavilhão 9, um deles não correu, não gritou, nem se escondeu. Ele não gritou, Ah, ok. nem se escondeu. Ele desapareceu. O nome era sussurrado entre os corredores antes da tropa invadir. Davi. Não havia ficha criminal dele entre os mortos. Ah, pera aí, eu tô com um efeito que é o pêndulo. Você! Tá. Eu vou te matar, seu desgraçado! No meio do caos, quando 111 homens foram mortos, Um símbolozinho do VO3 aqui. Tem que dar um zoom. Só pra sumir. no meio do caos, quando 111 homens foram mortos dentro do pavilhão 9, um deles não correu, não gritou, nem se escondeu. Ele desapareceu. O nome era sussurrado entre os corredores antes da tropa invadir. Davi. Não havia ficha criminal dele entre os mortos. Também não havia entre os sobreviventes. Era como se nunca tivesse existido. Era como se nunca tivesse. Vou cortar aqui. E agora eu vou vir com a imagem. Imagem aqui. Salvo. Jogar aqui.
Neste caso, eu vou trabalhar com uma imagem só. Você poderia trabalhar com 15, 20, não importa. É porque enquanto eu não valido o canal, eu não fico alisando ele. Vou arrastar mais um pouquinho aqui. Agora a gente vai ver qual é o efeito que eu vou usar aqui. Se é o pêndulo. Para vocês cortar esse efeito aqui. Nos vídeos eu não vou colocar efeito. Tivesse existido. Ó, o pêndulo eu gosto de usar aqui uma força 5. Torção não. Velocidade 10. Esse pode deixar. Era como se nunca tivesse existido. 2 de outubro de 1992. Tá vendo? Se você quiser aumentando. Uma sexta-feira pesada. Eu só vou colocar uma transição para a imagem. Para não ficar meio seco ali. Então, um segundo. Vamos lá. Era como se nunca tivesse existido. 2 de outubro de 1992. Uma sexta-feira pesada, abafada, carregada de um silêncio, onde antes corpos foram empilhados. Então, o que você poderia fazer aqui, ó? A base está aqui, ó. O se inscreva. Gosto de jogar no meio e no final. Vou remover o plano dela. Vou marcar a chroma key. Já vou clicar aqui. E eu gosto de colocar tudo 33 aqui. Eita. T3. 33, 33. Que aí corta aqueles verdinhos tudo. Fica bem bacana. A gravação tem pouco mais de 4 minutos, mas carrega um trecho Vou baixar o som disso aqui. Tá alto pra caramba. que arrepia até hoje. Ele me disse que, quando a porta abrisse, ninguém iria lembrar que ele esteve ali, Então você pode usar só no final. Eu nem pedi para se inscrever no onde antes corpos foram empilhados. Mas tem quem diga um pouquinho antes aqui. onde Terminemos tela final. antes ficava o Carandiru. Hoje, no lugar do presídio, existe um parque. Gente passeia, corre, leva cachorro. Um pouco meio macabro, né? Era esse o objetivo mesmo. Tá aí, galera. Tá pronto aí o vídeo. Fez o vídeo em pouco tempo. Sem muito alisar. Por quê? Eu fiz a retenção aqui nos 30 primeiros segundos, ó. 30 primeiros segundos já tem Eu alta vou te retenção. matar, seu desgraçado! Porque o começo já causa uma boa impressão para você ver o vídeo inteiro, né? E depois o que importa é o roteiro. Eu vou te matar, seu desgraçado! Pode vir, seu lixo! Não tenho medo de você! No meio do caos, quando 111 homens foram mortos dentro do pavilhão 9, um deles não correu, não gritou, nem se escondeu. Como eu mandei o roteiro, você percebe que tá bem encaixado com a voz com o vídeo. Ele desapareceu. O nome era sussurrado entre os corredores antes da tropa invadir. Davi. Não havia ficha criminal dele entre os mortos. Também não havia entre os sobreviventes. Era como se nunca tivesse existido. Como o Davi, que parece que é a pessoa negra, de repente, eu só mudaria isso aqui. Aquela roupa laranja, provavelmente ele pegou uma coisa meio americanizada, mas não tem problema não. Aqui você vai pegar uma. Eu pedi muito genérico aqui também, né? Ele vai entender. É só substituir essa imagem aqui pra vir numa sequência dessa, né? Poderia fazer ele também meio que andando sozinho pelos corredores, mas só mesmo para conectar a história aqui, para não vir aqui duas pessoas aleatórias, né? No caso é o Whisky, tá, galera? O Whisky. O Image Effects também é muito bom. Essa. Eita. Aí a zoada mesmo, normal. E aí, finalizando aqui, galera, eu vou mostrar para vocês como eu exporto, tá? A tropa de choque, pô, tá vindo umas mãos zoadas aqui. Ah, você precisa vir com a imagem perfeita? Não precisa. É porque vai ser uma imagem só.
Se fosse várias imagens, eu usaria uma dessa facilmente. Como eu quero deixar uma imagem só, eu quero deixar ela mais legalzinha. Vou refinar aqui, ó. Está vindo com 4 mãos sobre o laranja. Quero mais pessoas atrás. Corrija os detalhes. Agora vai. Essa mãozinha gostou de mim com essa mão. ChatGPT é muito bom para isso que tá meio de graça comigo. Então o que eu vou fazer? Pegar o lista de stories que a gente usou. Chat. Escreva todos os detalhes da imagem em anexo e faça um prompt em inglês para solicitar a imagem para alta retenção. Cliques para YouTube. Eu já aproveito ela para thumbnail. E como eu não tenho um prompt específico ali, peguei do VO3, vou usar aqui esse. Você poderia estar usando um agente só para imagens também. Está analisando, beleza. Faça policiais atrás com polícia. Para corrigir. Beleza, fazendo aí. Prompt. Poderia estar pedindo sem texto, sem nada, porque eu não é aula de thumbnail, né, galera? Então, vou fazer uma coisa mais. Na verdade, eu vou usar essa imagem no vídeo para dar sequência aqui, porque tá vindo aqui dele, aí depois 2 homens aleatórios, isso que tô achando estranho. Só isso. Vou falar aqui, homem. Ah, agora veio. Ah, tá vindo zoado no isca. Ah, mas eu tô aqui. Errado. Tá melhor. Vou achar essa. Ah, não vou ficar me estendendo aqui não, mas não gostei do local. Mas vai ser melhor que essa aí. Cut. Yes. Tá pronto. Era como se nunca tivesse existido. Tá pronto o nosso vídeo. E aí, para exportar, galera, você vai vir exportar. Marcar aqui vídeo, não precisa marcar áudio.
Eu gosto de exportar 1080, recomendado, não coloco superior, não faz diferença nenhuma. Codec você vai colocar no processador, que também pode ser, se você tiver placa de vídeo, ele vai pegar também. E MP4 e aí 30 FPS. 24 também não tem problema. Você vai fazer os testes no seu computador para ver o que exporta mais rápido e que não prejudique, tá? É isso. Exportou, seleciona uma pastinha, exportar, acabou. Não tem segredo. Então, a gente viu roteiro, vozes, imagens, vídeos. Poderia estar usando banco de imagens também, mas o uso do VO3, cara, tá absurdo ali para usar. CapCut, a gente fez a base, então eu recomendo vocês duplicarem a base. Importamos a voz, legendamos, incluímos as imagens, transições e corte e por fim exportar. E os templates os CTAs. Você pode usar os CTAs, você pode usar os filtros. Depende. Ó, se eu marcar vazamento aqui, Mas o que posso diminuir um pouco a intensidade dele. ninguém conseguia entender era como ele se mantinha fora. Isso usava muito quando a gente não tinha tantas IAs, as pessoas usavam muitas imagens repetidas. Mas hoje em dia a gente está sempre gerando imagens novas, não faz diferença nenhuma. E outra, a VO3, o Google é o dono da VO3, então ele mesmo está incentivando pessoas a usarem a VO3. Então, para quebrar a objeção de vocês. Galera, se você está até aqui o final, obrigado pelo seu tempo. E se inscreva no canal, participa do nosso grupo do Telegram também. É sempre um prazer aqui estar compartilhando com vocês conhecimentos. Prazer e até a próxima.